Boa tarde, a gente vai começar a fazer a gravação do nosso podcast para a matéria de cultura e território social, da professora Eliana. Os integrantes do grupo sou eu, Mário Eduardo, Marcos Roberto, Pedro Abraão, o Alisson Kimberly, Rafaela Cristina e a Tainara Patatini. Começar essa discussão que a gente vai discutir um pouco sobre a questão das epistemologias do Sul, relacionando um pouco com a educação informal e correlacionar os dois diretamente, um pelo outro, e dar uma, dar uma definida sobre os conceitos básicos de cada vertente. Estou aqui com o Alisson Kim, a gente vai falar um pouco sobre a questão de... Sobre as epidemiologias do Sul. Sim. Acho interessante a gente começar pelo conceito, né, da epistemologia do Sul, que vem como uma ação de Sul global, né, Sim. que vem aí com uma construção eurocêntrica, que tem lá a questão do europeu, toda a história decolonial, a história colonial, né, que a Europa colonizou vários países aí, e esses países foram considerados meio que inferiores, por assim dizer, com uma visão de superior e inferior, principalmente pelo fato de trazer a questão da divisão do mundo, né, no mapa mundi, inclusive, questão do europeu em cima e para baixo ali o sul global, que é pelos países africanos, pela América Latina, enfim. Está Tem, muito ligado ao patriarcado, colonialismo e o capitalismo, né? com Que é meio que certeza, o com complexo certeza. disso também. É interessante falar sobre a questão do capitalismo, porque esse capitalismo só reforça a questão da, da pessoa branca, né, padrão, eurocêntrica, caucasiana, vir com um aspecto de superioridade para cima de qualquer outra etnia, principalmente etnia negra, né? Aí a gente entra na questão até do racismo, também na questão da xenofobia, né? Principalmente também dos países asiáticos, a questão da xenofobia, principalmente em cima da China, né? É, Ahn, tipo assim, um conceito que ele está ligado geograficamente falando, mas ele vai além, né? Ele está dentro dos próprios países, desses países que a gente citou de desenvolvidos. Dentro deles, a gente ainda vai ter as epidemiologias do Sul atuando, que são as pessoas que normalmente são na periferia da sociedade, né? Pessoas exatamente. periféricas, pessoas negras, desempregados, imigrantes sem documento. Então, Uhum. vai muito além disso. Exatamente, a questão, né? Aí acaba sendo também. A gente pode até comparar um pouco com o movimento higienista que aconteceu, que o povo foi, né? Principalmente durante no Brasil, né? Com toda a questão da Belle Époque, na questão da Belle Époque da França, que teve todo aquele modelo de bela época, de roupas chiques, sob exuberante, a pele mais clara e tudo mais. E não dava para colocar isso no Brasil, só que por conta dessa influência eurocêntrica, teve esse movimento de início, que foi exatamente isso, tipo, empurrando a periferia para a periferia. E foi levando ela pros cantos. Foi como se fosse escondendo a feiura, entre aspas, que a gente tinha perspectiva na época, né? Principalmente por ter esse referencial eurocêntrico. Sim, gera N consequências que a gente hoje enfrenta, né? Exatamente. Principalmente por essa empurrar, principalmente tentar, como se mesmo fosse esconder as coisas feias que já na sociedade das periferias. Só foi acarretando em mais e mais problemas para a sociedade. Sim, como por exemplo a, a construção de comunidades, né? Foi Principalmente, assim que, foi assim uhum, que nasceu as comunidades, né? né? As As pessoas. casas em barrancos, enfim.
Acho que também. Deixa eu ver aqui. Acho importante a gente falar um pouco sobre como a TO tem um papel importante Com certeza. nessas pessoas, porque a partir da terapia ocupacional que a gente vai tentar incluir e garantir os direitos dessas pessoas, lutar contra a exclusão, promover que essas pessoas tenham seus direitos garantidos, a ampliação da participação social, da cidadania e desenvolvimento dos exercícios dos direitos, que é uma das principais coisas que essas Com pessoas certeza. normalmente elas não conseguem, porque a sociedade mesmo desvaloriza, né? Querendo ou Uhum. não, a gente ainda vive muito centrado no contexto de que branco, hétero, tá no topo da cadeia Uhum. e uma mulher negra periférica tá embaixo. É. Então, acho que o Teovalho está exatamente contra isso, indo contra essa corrente, dando suporte para essas pessoas que estão à margem da sociedade, que é basicamente o que é o conceito principal. É Uhum. até olhar para essas pessoas e trazer o conceito o que se pode fazer para ajudar essas pessoas. Se colocar no lugar dessas pessoas e a partir disso ajudar elas. E não usar um contexto sei lá, um contexto que vem lá dos Estados De Unidos ou opressão. os Segregatista, Estados né? Unidos da Europa. Uhum. A Muito. gente Uhum. estava participando de uma discussão recentemente e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Não é que as epistemologias do Sul querem tipo, desmembrar ou excluir as teorias do Canadá, dos Estados Unidos são Uhum. absurdamente fortes. A gente quer conseguir ter uma adaptação nacional, uma adaptação que não seja exclusiva apenas de um grupo. Que é um Uhum. papel da teoria, né? Que é algo que tem que ser meio que amplo e, entre aspas, assim, universal para tudo. Então, eu acho que gerar esse conhecimento para atender essas demandas novas que surgem das pessoas é um papel fundamental da terapia ocupacional. Com certeza. Principalmente sobre se a gente for falar sobre a questão também da biopsicossocial, né? Da Sim, pessoa sim. de ver a pessoa como não só em caixinhas, em um formato mais É, íntegro, né? Questão não que fugir ela do contexto biomédico, né? Que você quer dizer. exatamente, tipo, não é levar ela pra fila do SUS, porque ela teve consequência de uma causa que é, por exemplo, imunológica de uma depressão, por exemplo. Aí entra toda a questão do biopsicossocial, aí entra N equipes multidisciplinares, principalmente a questão da assistência social, né, com a questão de movimentação de políticas públicas, principalmente para pessoas que são, né, consequência da questão da relação de poder, né, do Sul ser mais feio, fraco, entre aspas. Eu tô fazendo aspas, mas eu tô no áudio, eu tô fazendo aspas com a mão, enfim. Aí entra muita questão dessas pessoas estarem nas periferias, não serem atendidas, sendo que elas são elas são cidadãos, elas precisam de garantia de direitos. Na Constituição mesmo fala que tem que ter acesso à educação, que você tem a questão da política pública de nutrição, política pública de proteção a pessoas LGBT, pessoas negras, enfim. Só que essas políticas públicas, infelizmente, na prática a gente não vê as tão tanto quanto forte, né? Eu acho que é importante a gente pontuar a questão da atuação no campo social e procurar essas fissuras que vão trazer uma maior, como que eu vou dizer, uma maior força de visibilidade para esse grupo de pessoas. É, Agora eu acho que dando continuidade, deixando o próximo grupo falar um pouco sobre a questão da educação informal, conceitos, etc, etc, etc. E é isso. Como se educa na educação não formal? A educação não formal não é organizada por séries, nem idades e nem conteúdos. Ela atua sobre aspectos subjetivos do grupo, trabalha e forma a cultura política de um grupo, desenvolve laços de pertencimento, ajuda na construção da identidade coletiva do grupo, atualmente dá-se destaque à mesma e ajuda na formação do capital social. Além disso, a educação não formal vai além das organizações não governamentais.
mais conhecidas como ONGs, e seus espaços são múltiplos. Por exemplo, nos bairros, associação, organizações que estruturam e coordenam os movimentos sociais, nas igrejas, nos sindicatos e nos partidos políticos, nos espaços culturais e nas próprias escolas. Também nos espaços interativos dessas com a comunidade educativa, e entre outros. Na perspectiva de Paulo Freire, na educação não formal existe a intencionalidade de criar ou buscar determinadas qualidades ou objetivos em espaços não escolares, atuando em várias dimensões que visam a formação do indivíduo no sentido de politizar os sujeitos de seus direitos enquanto cidadãos, de capacitar os indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de habilidades ou desenvolvimento de potencialidades, de promover a aprendizagem e exercício de práticas que capacitem os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, como também o ensino-aprendizagem diferenciado dos conteúdos da escolarização formal. A educação não formal, ela desenvolve habilidades e potencialidades. Sendo assim, ela auxilia na construção coletiva da cidadania. E entre a sua importância dessa construção, a gente tem outros aspectos que também é construídos com a educação não formal. Entre eles, temos o sentir primeiro e o aprender depois. Também temos a socialização, o interesse pelas questões ambientais, ter uma postura questionadora frente aos problemas vistos no mundo e no Brasil, no país que a pessoa está habitando. Temos a transdisciplinaridade, temos a desfragmentação de conteúdos e temos posturas mais éticas. A educação não formal conecta ao cotidiano, ao aprendizado, de uma forma bem mais natural, sendo que a pessoa ela tem bem mais vivência prática do que teórica da educação não formal. Ela também auxilia na construção dos valores, assim como na valorização da cultura e o respeito ao patrimônio público, sendo que as atividades da educação não formal acontecem fora da escola, costumam acontecer em museus, teatros, zoológicos e outros centros de ciência. Então a pessoa ela aprende a ter um apreciamento por aquele espaço, assim como o seu respeito é moldado pelo patrimônio público. A educação não formal também é muito importante na tolerância e na valorização da diversidade, já que a pessoa tem que se ver fora de sua bolha para entender os aspectos e outras realidades de outras pessoas e lugares. Bom, quando a gente pensa no conceito, né, de educação informal, que foi proposta pelo Paulo Freire, e aplica a ideia de norte e sul global, que a gente consegue perceber aqui é um grande potencial de formação identitária do sul global e também a possibilidade de uma desvinculação, mesmo que parcial, dos modelos de saúde, conhecimento e até cultura que são pré-estabelecidos pelo norte global. É como se fosse uma tentativa de aumentar a independência da produção científica e cultural aqui no sul. Sul esse que, de certa forma, se tornou meio dependente do que é produzido no norte global. Mesmo que no sul as demandas e contextos sejam totalmente diferentes. E essa dependência que vem de todos os processos de colonização que aconteceram no sul, acaba sendo prejudicial se você for pensar do ponto de vista de produção tanto cultural quanto acadêmica. E uma coisa que caminha lado a lado com o conceito de educação informal do Paulo Freire é o conceito de conscientização, que é proposta pelo Paulo Freire também. O processo de conscientização ele se refere a um processo que o indivíduo, por meio da informação, ele sai de uma postura passiva e entra num estado ativo de luta e revolução
para que possa mudar o contexto em que ele está inserido. E é importante para o Sul Global a criação de acordo com as próprias demandas, necessidades, as próprias vontades, a própria cultura. E quando se relaciona esse conceito de conscientização com as epistemologias do Sul, tem a possibilidade de mudar perspectivas dos habitantes desse Sul Global por meio da conscientização, porque assim se demonstra a necessidade de produção acadêmica e cultural de acordo com a nossa realidade, se desprendendo do que é pré-estabelecido do norte global. E um exemplo disso é a cultura hip hop, porque a cultura hip hop ela exerce um papel importantíssimo de representação e de identificação por parte dos participantes, né? Através de uma troca de experiências, porque eles possuem uma vivência muito próxima e a vivência em grupo deles permite um acolhimento, um apoio, uma convivência, uma socialização positiva que e através das letras também de rap eles demonstram os desafios a serem superados, sabe? E é uma maneira de espalhar informação também. Isso acontece porque essa cultura é uma forma encontrada para revelar um cotidiano violento, condições precárias de saúde, educação, insatisfação política, que querendo ou não são coisas em comum de são fatores comuns do desdobramento dessa cultura opressora norte global. E também porque essa cultura é uma cultura que querendo ou não, representa pessoas em situações de vulnerabilidade, que geralmente são pobres, jovens, negros, e isso demonstra uma maneira alternativa de produção de conhecimento, que dialoga com as epistemologias do Sul e com a educação informal.